Olá pessoal, eu sou a professora Samara, começando aí mais uma aula do componente curricular de ciências do 9º ano. A aula de hoje, ela vai ser uma aula diferente, porque é uma aula de revisão de todos os conteúdos que trabalhamos durante esse ano. Eu elaborei 10 questões e nós vamos comentar essas 10 questões. Então vamos lá. Nessa primeira questão, eu trouxe aí as propriedades de algumas ligações químicas, identificando um elemento químico que tem algumas características específicas. E dentre essas características específicas, eu peço para você identificar que tipo de ligação será. Que tipo de ligação esse elemento químico faria. Então, por essas características aqui, identificadas na questão, o tipo de ligação predominante é iônica. Por quê? Porque é nessa ligação que nós vamos ter alta temperatura de fusão e ebulição, boa condutividade elétrica em solução aquosa e mau condutor de eletricidade no estado sólido. Lembrando que quando eu tenho elementos que formam ligações covalentes, esses elementos serão mau condutores de eletricidade em sistema aquoso, tá bom? Então, nesse sentido, a questão correta aqui é a letra D. A segunda questão, eu trouxe dados de um elemento químico, tá? Essa questão ela é voltada para a constituição de um átomo, né? As partículas que constituem o átomo. Nessa questão foi identificado que um dado elemento químico ele possui 20 nêutrons e que ele tem a distribuição eletrônica correspondente a K2, L8, M8 e N1, ou seja, esse átomo ele terá 4 camadas eletrônicas, a sua camada de valência vai ter um elétron, tá? E aí essa questão ela pede para você identificar a quantidade de número atômico e a quantidade de número de massa. Só que ela te dá o número de nêutrons e o número de elétrons, porque eu tenho um número de elétrons distribuído aqui nessas camadas. Mas vocês lembram que a gente fez os cálculos, nós aprendemos como fazer os cálculos para saber como calcular o número de atômico e o número de massa. Então, primeiro, o número de elétrons ele será o mesmo do número de prótons. Então, se eu tenho 19 elétrons distribuídos nas camadas eletrônicas deste átomo, eu posso dizer que eu também terei 19 prótons. O número de prótons também é o mesmo que o número atômico. Então, o número atômico desse elemento aqui será 19. Logo aqui, eu já vou dispensar a letra A e a letra B, porque eu tenho e a letra E também, porque o meu número atômico é 19. E o número de massa, nós entendemos também lá atrás, que é a soma do número de nêutrons com o número de prótons. Então, eu vou somar 20 com 19, que eu vou ter o número de massa desse meu elemento químico. Então, o número de massa será 39. Portanto, a alternativa correta nessa questão é a letra D, certo? Que o número atômico do meu elemento é 19 e o número de massa 39. Na questão 3, é uma questão voltada para os conhecimentos de radioatividade. Então, aqui nessa questão, nós vamos identificar que tipo de radiação nós vamos ter aplicada a um dado tipo de situação. Então, é o seguinte, o avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer com maiores detalhes o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para a radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo, no tratamento de câncer, entre outros, e a aplicação, aí vem a culminância da pergunta, a aplicação citada no texto se refere a qual tipo de radiação? Pessoal, nós tivemos aí todo um trabalho voltado para o objeto de conhecimento de radiação e nós vimos que o tipo de radiação que vai penetrar com mais facilidade o corpo humano será a radiação gama, tá? Então, a alternativa correta aqui é a letra C, tá? Por quê?
porque a radiação gama, ela terá uma alta penetração nos tecidos humanos. Então, a gente vai ter aí uma grande utilização dessa radiação, principalmente no tratamento de câncer, entre outras, tá? Aí, possibilidades que essa radiação pode ser utilizada na medicina. Na questão 4, nós temos aí uma continuidade desse objeto de conhecimento sobre a radiação, só que no contexto, pessoal, do acidente de Chernobyl, tá? E aí é o seguinte, ó, uma das medidas empreendidas pela União Soviética a fim de minimizar os efeitos da explosão do reator 4 da usina nuclear de Chernobyl foi... Então, qual foi, né, as medidas empreendidas pela União Soviética para diminuir os impactos, né, causados pela explosão do reator? Então, a resposta correta aqui é a letra C. O que eles fizeram? Eles construíram uma espessa camada de concreto armado, chamado sarcófago, em cima do reator, da área do reator, para tentar minimizar aí a liberação da radiação nesse local. Na questão 5, eu já trouxe uma questão, tá, voltada para a divisão celular, e nós temos um pequeno texto. Esse pequeno texto, ele faz referência a todo o processo celular, né, a questão da reprodução dessas células, como é que elas se multiplicam, e a culminância, ela pede para você indicar os 2 tipos de divisão celular. Nós vimos que a divisão celular, ela se dá pelo processo de meiose e mitose. A meiose, ela vai acontecer nas células gaméticas, enquanto que a mitose nas células de manutenção, tá? Nas células somáticas. Então, a alternativa correta aí é a letra B, meiose e mitose. Na questão 6, a gente vai identificar aí, tá, o contexto de onda, né, o objeto de conhecimento voltado para a onda. Então, nós temos a questão, a cuíca é um instrumento musical semelhante a um tambor, com uma haste de madeira presa no centro de uma membrana de couro, pelo lado interno, ficcionando a haste com um pedaço de tecido molhado e pressionando a parte externa da cuíca com o dedo, produz-se uma onda sonora de ronco característico. Qual essa onda sonora propaga-se? Quando essa onda sonora propaga-se? Então, veja que quando ela propaga, ela vai propagar energia, ela vai causar a propagação de energia, porque as ondas, gente, são perturbações geradas no espaço capaz de transportar energia. Então, toda essa onda que é transmitida pelo ronco característico da cuíca, ela vai propagar energia. Ainda no contexto de onda, nós temos a questão 7. Um homem adulto conversa com outro de modo amistoso e sem elevar o nível sonoro de sua voz. Enquanto isso, 2 crianças brincam emitindo gritos eufóricos, pois a brincadeira é um jogo interessante para elas. O que distingue os sons emitidos pelo homem dos emitidos pelas crianças? Então, gente, o que vai distinguir? A alternativa correta aqui é a letra C, tá? O que vai distinguir? A altura, tá? Que é o som emitido pelas crianças, porque o som que é emitido pelas crianças é mais agudo que aquele emitido pelos adultos. Então, ao gritar, as crianças certamente produzirão sons mais intensos. O formato das ondas produzidas por uma criança é bem diferente daqueles produzidos por um adulto. Logo, pode-se entender que os timbres são mais distintos. Então, a alternativa C, ela diz que o que vai distinguir o som emitido pelo homem
dos emitidos pelas crianças são a intensidade e o timbre apenas. Por quê? Quando eu falo de altura, eu estou falando de intensidade. E quando eu falo do formato desse som, eu estou falando do timbre desse som. A questão 8, ela já vem no contexto aí dos conhecimentos sobre os cromossomos. Nós temos uma figura que tem 2 cromossomos. Esses cromossomos, eles são diferentes um do outro, de acordo com a posição do seu centrômero. Então, pede para a gente representar qual o tipo aí desses cromossomos. Então, nós temos um cromossomo que tem o seu centrômero ao meio e temos um na posição um pouquinho acima do meio. Então, esse centrômero será o primeiro cromossomo vai ser o metacêntrico, porque a posição do seu centrômero é ao meio, e o segundo cromossomo será submetacêntrico, porque a posição do seu centrômero está um pouquinho acima do meio, tá ok? Então, quanto à posição, esses 2 cromossomos podem ser representados como metacêntrico e submetacêntrico. A questão 9, ela vem no contexto de celular, né, das informações celulares, ou seja, no contexto de hereditariedade, e ela diz o seguinte: células reprodutoras, como os ovócitos e os espermatozoides, geram 4 células filhas, que possuem a metade da informação genética das células mães. Essas células dividem-se por... Gente, eu estou falando de célula reprodutora. Se eu falo de célula reprodutora, eu estou falando de célula gamética. E essas células, elas vão se dividir por meiose, tá? Que é o processo de divisão celular de células reprodutoras. Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Na questão 10, nós temos que nome é atribuído ao conjunto de características físicas e fisiológicas de um indivíduo que é resultado da ação dos genes e do meio. Então, essa questão ela está no contexto de genética, tá? E ela pede qual é o nome do conjunto de características físicas visíveis, tá? Ao olho nu, e que pode ser sofrer alteração aí do meio. Então, quando eu falo do conjunto de características físicas e fisiológicas que podem ser, né, sofrer resultado do meio ambiente, eu estou falando do fenótipo, tá bom? Então, aqui, a questão correta é a letra C. Gente, por hoje é só. Então, fiquem com Deus, que Deus nos proteja, que proteja todos nós e até a próxima.